O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar-me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu Pai do céu, meu Jesus Cristo, minha Nossa Senhora, saudamos a vós e agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos para aprender e contribuir com os trabalhos desta noite. Saudamos a vós, ao Pai Oxalá, a Xangô, orixá regente desta casa, a Iemanjá, Oxum, Obaluayê e a todos os orixás, bem como a seu Tupinambá, nosso guia-chefe. Saudamos a Miguel Arcanjo, a corrente franciscana, a Fraternidade Branca Universal e a todas as entidades, mentores, guias, espíritos de luz que aqui se encontram, pedindo que nos protejam, nos orientem e nos amparem nos trabalhos desta noite. E outros que eventualmente precisam de nós. Pedimos por todos os encarnados e desencarnados que trabalham e se encontram na casa de Francisco de Assis. Por todos aqueles que já serviram, que servem, que já frequentaram e que frequentam esta casa. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara e por todas as crianças do mundo. Pedimos por todos aqueles que de alguma forma colaboram com a casa de Francisco de Assis, a creche e os trabalhos sociais desta casa. Pedimos por todos os espíritos encarnados e desencarnados, cujos nomes foram colocados na nossa caixa de pedidos. Pedimos por aqueles que se encontram nos hospitais, nas clínicas psiquiátricas, por aqueles, Senhor, que não têm o que comer, não têm o que beber, não têm o que vestir. Pedimos, Senhor, por aqueles que não têm um lar onde morar, por aqueles que são vítimas de exploração e de vícios. Pedimos por todos aqueles que são vítimas de violência, do fanatismo religioso, por aqueles que choram e rogam a Ti, Senhor. Pedimos por todos aqueles que são vítimas da guerra. Pedimos pela paz mundial e pela paz entre povos e nações. Pedimos por todos aqueles, Senhor, que rogam a Ti, por todos aqueles que precisam da Sua ajuda e da ajuda da espiritualidade melhor. Pedimos por todas as crianças, idosos, por todos os trabalhadores e estudantes. Pedimos por nós, nossos familiares, nossos amigos e pessoas queridas, encarnados e desencarnados. Que saibamos, Senhor, amar mais ao próximo e viver como Jesus viveu, para fazer do nosso mundo, da nossa sociedade, um lugar melhor. Pedimos por toda a humanidade. Que assim seja, que assim seja, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec.
não vim destruir a lei. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. São Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. O Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isso é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e acrescentando: aí estão toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isso é, praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todos os seus desdobramentos e consequências. Realmente, de que serviria haver estabelecido aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, todos, sem distinção, são objeto da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio dar cumprimento às profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim no reino dos céus. Veio ensinar-lhes o caminho que conduz a esse reino, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se a respeito de muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos, para apanhar o sentido oculto de certas palavras suas. Era necessário que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave, e essas ideias não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade. A ciência tinha que contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. No capítulo do qual lemos esse trecho, o Kardec ele fala em 3 grandes momentos de revelação da lei de Deus. O primeiro seria a lei do Antigo Testamento personificada em Moisés. A segunda, do Novo Testamento personificada pelo Cristo. E o Espiritismo seria a terceira revelação trazida pelos ensinamentos dos Espíritos, estimulando o resgate dos ensinamentos moral do Cristo e a aliança entre a ciência e a religião. A lei de Deus, ela não muda, ela é única, mas há um progresso da revelação espiritual. Conforme a humanidade e os espíritos progridem, também evoluem as leituras, a nossa compreensão dessa lei. E por que isso? Faria sentido falar com os povos primitivos, com uma humanidade ainda nas cavernas, sobre dar a outra face? Amar ao próximo como a si mesmo, para um povo que estava fugindo do Egito, da escravidão, há mais de 3.000 anos atrás? Passados 2.000 anos da vinda do Cristo, numa sociedade igual à nossa, isso já é bem difícil. Então, era necessário que algo viesse antes disso para preparar esse caminho, conforme a compreensão do povo da época, e também depois, à medida que a sociedade evoluísse e fosse capaz de compreender ensinamentos mais profundos. Por isso, Jesus disse: eu não vim trazer a lei, mas cumpri-la.
Ele rompe com a prática anterior, ainda focada em ritualísticas e dogmas, porque voltadas para uma sociedade menos avançada, menos capaz de compreender os seus ensinamentos. E muitos desses dogmas, eles foram baseados em criações humanas. E ele muda tudo isso, ele resume os mandamentos em 2 fundamentais: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, os ensinamentos do Cristo, eles são piso para tudo que irá vir, porque é a mais pura expressão da lei de Deus. No entanto, Jesus trouxe esses ensinamentos, mas ele próprio já sabia que a humanidade ainda não estava pronta para entender o que ele falava. Ele profetizou que quando estivéssemos mais evoluídos, viria o Espírito da verdade para trazer novas luzes para esses seus ensinamentos. Para o Kardec, essa terceira renovação, né, se deu com a vida do Espírito da verdade, que na verdade era a voz coletiva de todos os espíritos benfeitores, que teria presidido a formação da doutrina espírita, com o resgate dos ensinamentos morais do Cristo. Essa renovação, ela trouxe a noção de reencarnação, baseada na necessidade de renovação moral, bem como incentivo à fé raciocinada. Hoje, a gente sabe que há cerca de 100 a 400 bilhões de sóis na Via Láctea e trilhões de planetas. Então, faz sentido que Deus tenha criado tudo isso para que os únicos seres vivos, os únicos espíritos, nascessem e morressem apenas em um planeta, apenas na Terra, e que a sua existência se encerrasse em 70, 75 anos em média hoje? Isso quando a gente, né, não se morre até mais jovem ou ainda criança? Ou faz mais sentido a gente acreditar que o mundo que conforme a gente conhece é apenas um dos mundos criados por Deus e que a vida, apesar de diferente daquela que a gente conhece, também em planos e lugares diferentes daqueles que conhecemos? Deus mandaria o seu Filho, esse Espírito superior que era o Cristo, personificado em Jesus, para o nosso planeta, apenas para fundar um movimento religioso, a ser seguido por algumas pessoas e condenar todo o resto da humanidade para o inferno? Não. O Cristo, ele não veio fundar religião. Ele não veio morrer pelos nossos pecados. Ele veio ensinar uma lei moral que vigora no infinito. Que nós, porque a gente ainda está preso nesse mundo de prova e expiação, nesse mundo de matéria, a gente ainda não consegue ver, muito menos compreender. Por isso que a gente precisa de várias vidas, de várias encarnações, em lugares diferentes, em circunstâncias diferentes, em épocas diferentes, em mundos diferentes, para que o nosso espírito ele possa acumular todas essas diferentes experiências e nos ajudem a aprender e evoluir. O espírito, ele não evolui lendo, ele não evolui estudando, mas sim vivenciando. O espírito precisa encarnar e viver para aprender. Então, as encarnações, elas possuem um plano pedagógico. Ninguém está aqui passeando. Ninguém está aqui por acaso. As pessoas que passam pelas nossas vidas, as situações que você vive, os seus ganhos, as suas perdas, as aflições, tudo isso tem um propósito, mesmo que a gente não compreenda. Esse é o verdadeiro propósito da religião, nos ligar a Deus. Sermos capazes de amá-lo e acreditar nele, mesmo quando ele parece nos dizer não. Com a certeza que as determinações do alto, elas são sempre a favor de nós, mesmo quando parece que não. E aqui é importante destacar também outro aspecto dessa necessária aliança entre a ciência e a religião. Com o progresso da humanidade, para que a religião faça sentido e sobreviva, principalmente nesse mundo onde a gente está disponível todo o conhecimento e nesse mundo de questionamento, para que a religião ela sobreviva, ela faça sentido, a fé precisa ser lúcida e raciocinada, não cega nem moralista. A religião, assim como a ciência, ela nem sempre é boa. Ambas são passíveis de serem contaminadas pelo homem.
Elas são contaminadas por sua vaidade, pela ganância. Então, por isso que o Kardec fala dessa aliança entre religião e ciência. Que a ciência, às vezes, precisa da moral da religião. E a religião também precisa da reflexão da ciência. Pode parecer que elas são artes, ou que ciência e religião, por muitas vezes, parecem que elas se contradizem. Mas todas elas estudam o mundo. Todas elas buscam compreender de onde viemos, para onde vamos. Elas não são pensamentos diferentes. Elas se complementam. Só que do mesmo jeito que a gente já viu barbaridade, né, na ciência, como o uso de seres humanos como cobaias para testes e procedimentos, quantas pessoas foram e ainda hoje são perseguidas e mortas em nome da religião, inclusive por pessoas que se dizem cristãs. E é preciso refletir. Faz sentido uma pessoa que diz acreditar em Jesus? Jesus que não só deixou ensinamento, como ele viveu, ele próprio, as palavras de amar ao próximo como a si mesmo. Somos todos filhos de Deus. Quem nunca pecou que atire a primeira pedra, de dar a outra face, de perdoar 70 vezes 7. Você pode verdadeiramente acreditar nisso e desejar a morte do próximo? Você pode apedrejar com palavras e condenar o outro por ser de uma religião diferente, de um país diferente, por ter uma opção de vida diferente? Faz sentido se dizer cristão e guardar ódio do vizinho, do colega de trabalho, do familiar, muitas vezes por uma briga ou discordância boba? Faz sentido se dizer cristão estar destilando ódio nas redes sociais? Nós, como cristãos, precisamos nos atentar ao crer sem pensar, porque muitos ainda têm uma fé cega e irrefletida. É preciso orar, crer em Deus e vigiar a si. E não só a si, mas também aqueles que dizem falar sobre o Cristo. Então, quando você estiver diante de uma situação pessoal, de um palestrante, de um líder religioso, pense. Jesus, que pregava o amor ao próximo, a renúncia ao mundo da matéria para focar na verdadeira vida, que era a vida espiritual, ele falaria isso? Ele criticaria e atacaria dessa maneira, com palavras? Jesus fez isso enquanto encarnado? Ele te cobraria isso? Ele exigiu isso daqueles que o seguiram? Então, lembre-se que só você, só quem pode te evoluir espiritualmente é você mesmo. O Evangelho, ele mostra o caminho. A espiritualidade está aqui para nos intuir e nos amparar. Mas Deus nos dá o livre-arbítrio. Apenas você próprio pode fazer as suas escolhas. Só você pode viver por você mesmo. Não há religião, não há líder religioso, não há entidade ou ritualística que tenha o poder de te levar espiritualmente. Você próprio precisa fazer a sua reforma íntima. E para isso, você precisa amadurecer o seu conhecimento. Você precisa mudar como se vive, como olha as coisas, como encara o mundo. É necessário ser mais tolerante. É necessário ampliar a sua capacidade de renúncia, sacrifício. É necessário ampliar o seu trabalho e sua doação em prol do bem e do próximo. É preciso usar essa nossa oportunidade enquanto encarnados de efetivamente viver no nosso dia a dia os reais ensinamentos do Cristo. Senhor, fazei de nós instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna.